Assim que ouviu o nome de Gu Xinwu, a protagonista se lembrou de algo que ouviu no passado. Kidan estava reclamando de ter tomado um tapa na cabeça do líder da equipe 1. Bravo, o homem estava perguntando por que ele havia tomado a frente de maneira tão estúpida e perguntou se ele era Gu Xinwu. A protagonista, que estava tomando um pouco de chocolate quente, ficou curiosa e perguntou quem era aquele homem. E o líder da equipe 1 respondeu que na Ryunak ele era um cara queimado por ter amor não correspondido. Assim que ouviu isso, Kidan começou a rir, e então o líder da equipe 1 continuou, e disse que isso era só uma piada, e que ele era um homem que falava que ia superar o líder da guilda. Mas a única coisa que a protagonista prestou atenção foi no amor não correspondido. De volta ao presente, Gru falou que não sabia que ele era o pai dela, enquanto pensava que ele era um homem que tinha um amor não correspondido. E Huyen respondeu que era melhor ela lembrar disso bem. E, de maneira orgulhosa, falou que até uma criança como ela deveria conhecer o seu pai. E, sorrindo, Gru respondeu que o líder da guilda Gu Xinwu atualmente era o quarto lugar da Coreia. Ouvindo isso, a menina ficou brava e perguntou por que ela falaria algo assim. E, confusa, a protagonista perguntou o que ela havia entendido errado. Vendo o ranking de caçadores, Gru viu que Onjurin estava em primeiro, Xion Giryu em segundo e Kidan em terceiro, e Gu Xinwu definitivamente estava em quarto. Enquanto a menina olhava para os lados perguntando se alguém havia ouvido isso, a protagonista se perguntou por que Huyen acreditava que qualquer pessoa saberia quem era o pai dela, e se por acaso ela tinha a habilidade de ver os pais de qualquer outra pessoa. E então pensou que se caso essa realmente fosse a habilidade dela, Huyen poderia ajudá-la a encontrar seu próprio pai. Gru então se levantou e cautelosamente perguntou se sua amiga conhecia seu pai. Mas a menina perguntou por que ela seria amiga dela e como seria possível que ela conhecesse o pai dela. Ouvindo isso, a protagonista ficou chateada, pois Huyen não tinha habilidade de descobrir o pai dos outros. A menina então perguntou se essa era a primeira vez dela ali, já que todas as crianças que estavam presentes conheciam os pais um dos outros. Entendendo a situação, a protagonista ficou ainda mais cabisbaixa, enquanto Huyen a observava curiosa. Nesse instante, a funcionária do local chegou e pediu para que todas as crianças com interesse na exibição se reunissem na frente dela. Rapidamente, a protagonista se juntou às outras crianças e formaram uma fila em frente à mulher. Enquanto saía do local, o grupo pensou que assim que ela saísse do centro infantil, ela encontraria um perigo que faria com que o líder da guilda fosse até ela. E por isso o Gru estava com o modo caçador de problemas ativado. A protagonista teve a oportunidade de ver pinturas, chegar em uma área com um lago artificial e brincar com alguns patos, e até mesmo assistir à apresentação de uma peça de teatro infantil. Assim que terminou de ver tudo, ela sentou em um canto chateada, pois não encontrou nenhum perigo, já que o local era muito pacífico. Nesse momento, o ovo que a protagonista carregava dentro de sua bolsa começou a vibrar. Instantaneamente, Gru se lembrou que ele agiu da mesma maneira quando presenciou o perigo no set com Lee Home, e então começou a olhar ao seu redor procurando algo perigoso. Ele estava reagindo de maneira muito estranha a alguém que estava no local. E observando uma mulher, apesar de não conseguir colocar em palavras, Gru pensou que não parecia que ela estava viva. A protagonista se surpreendeu, pois escutou uma voz familiar, que dizia que eles ainda não haviam checado o Cacau Talk. O protagonista então se levantou e foi até o vitrô olhar para o salão abaixo. Ela então viu Kidan sorrindo e conversando com os outros membros da equipe 1 da Ryunak, deixando o Gru bastante surpresa. Olhando o celular, o homem falou que ele realmente havia enviado GIFs como presente e perguntou como um cara rico poderia fazer algo assim. Sem jeito, Kidan perguntou por que um adulto estava tentando ganhar algo de graça de um menor de idade. E o homem respondeu que ninguém da equipe reclamava quando ele fazia algo assim, e mesmo assim Kidan se recusava a ajudar a pagar o jantar. A protagonista estava chocada ouvindo essa conversa, enquanto outro membro perguntou se eles deveriam lidar com essa situação, pegando a espada que ele havia ganhado de Onjurin. E enquanto o Gru se perguntava o que eles estavam fazendo ali, o líder da equipe 1 deu um forte abraço em Kidan. Até que rapidamente a protagonista pensou que era óbvio que eles estariam ali, já que no leilão daquele dia teriam diversos itens úteis para caçadores. Então era óbvio que a Ryunak também receberia um convite. Kidan rapidamente notou algo e se virou olhando para o lugar onde Gru estava.
E ainda mais rapidamente a protagonista se escondeu atrás de um pilar, pensando que quase havia sido pega. Ela havia pensado que se seu irmão Dan a visse, ele iria a cumprimentar animada. Que caso isso acontecesse, ele ligaria para o líder da guilda avisando que Gru estava na casa de leilão, e Onjurin perguntaria com quem ela havia ido até lá. E no momento que ele ouvisse que ela havia ido com o pai do líder da guilda, ele ficaria muito irritado. E então Onjurin iria ordenar que levassem ela de volta para casa, e mais uma vez ela ficaria sem poder assistir TV. Como em seu plano era essencial que ela mesma ligasse para Onjurin, ela absolutamente não queria ser pega pelos membros da Hyunak. Observando Dan e os membros da equipe 1, a protagonista se perguntou por que eles pareciam tão sérios. Mas quase que instantaneamente que Dan se virou para onde ela estava e apontou com uma expressão séria. E o resto da equipe 1 também observou. Gru se levantou e desesperada começou a andar de um lado para o outro, pois havia sido pega. Mas olhando para um duto de ventilação que ficava ali perto, decidiu se esconder. Assim que o último adulto próximo passou pelo local, ela abriu a escotilha e entrou rapidamente, dando um suspiro, pois estava em segurança. Ela então pensou que era melhor sair dali depois de algum tempo, já que não demoraria muito para os funcionários percebessem que ela havia sumido. Sentada no local, ela esperava ser capaz de ligar para Onjurin rapidamente, e até pensou em mentir para ele, dizendo que estava em perigo. Até que a voz de um homem ecoou pelo lugar, e a voz perguntava se ele não podia pedir um favor para um amigo pelo menos uma vez. Já que a única coisa que ele precisava fazer era assustar as pessoas o suficiente para cancelar o evento, e não deveria ser algo difícil. Determinada, a protagonista começou a engatinhar até o local onde a voz vinha, até que ela chegou em uma sala onde um homem estava bêbado, dizendo que ele deveria fazer com que todos soubessem que fizeram a escolha errada. E como ele tinha muitos amigos que eram despertados, deveria chamá-los e fazer como nos filmes de ação e criar uma confusão. E observando a cena, a pequena Gru chegou a uma conclusão de que aquele eram os vilões que ela procurava. E muito provavelmente o plano deles envolvia a mulher esquisita que ela havia visto mais cedo. Ela então esfregou a mão no próprio rosto, tentando se lembrar da localização daquela sala. E determinada, logo bolou o plano para deter todos aqueles vilões. Gru entraria na sala gritando que ouviu todo o plano que eles tinham. E rapidamente levantaria o braço que estava com o smartwatch, chamando pelo líder da guilda. Os homens obviamente se assustariam com a situação, e após um grande brilho tomar a sala, Onjurin iria aparecer no local instantaneamente, perguntando se aquele eram os homens maus que haviam mexido com Gru. E após todos os vilões serem derrotados pelo líder da guilda, seu pai rapidamente chegaria ao local. E então, tanto Onjurin quanto Onsu-Hyun ficariam surpresos em se encontrarem ali. E rapidamente se abraçariam fazendo as pazes, como na série de drama que Gru assistia. A protagonista então decidiu sair do duto para se preparar para punir os vilões. Mas assim que ela saiu do duto de ventilação, viu uma das funcionárias chamando por ela. Gru foi até a mulher e disse que ela estava bem ali, fazendo a funcionária soltar um suspiro aliviada. A mulher então falou que estava preocupada e perguntou se ela queria voltar até o playground. E Gru respondeu que sim. Enquanto as duas voltavam juntas para o playground, a mulher falou que o banquete aconteceria daqui a meia hora, então ela deveria esperar um pouco. Assim que foi deixada sozinha dentro do playground, Gru olhou ao seu redor pensando que se demorasse muito os vilões iriam se safar. Mas ela já havia se preparado bastante para caso algo assim acontecesse. E de sua bolsa ela tirou o item que permitia que ela saísse dos lugares sem os adultos perceberem. Um item de rank B que ela chamou de papagaio copiador. A protagonista então correu até um dos brinquedos mais fundos, onde não havia outras crianças. Assim que percebeu que ela estava completamente sozinha, colocou seu papagaio no chão. E, quase instantaneamente, o item tomou a forma perfeita de Gru. E enquanto nenhuma pessoa falasse com ela, era impossível de descobrirem que ela havia saído. E ainda mais rapidamente, Gru saiu de fininho da sala, determinada a pegar os vilões. Após poucos segundos, Gru já estava no duto de ventilação, indo em direção aos homens esquisitos que encontrou mais cedo. Mas para chegar até a sala onde os vilões estavam andando, ela deveria passar em outro lugar, que era o cassino, um lugar tão impressionante que ela quase não conseguia desviar seus olhos dali. A protagonista então caminhou lentamente por todo o local, impressionada pela vista.
Até que, para a surpresa de Gru, uma das fichas caiu bem na frente dela. A ficha havia caído de um dos homens que estava viciado em um jogo perto de Gru, que nem sequer reparou que ela estava ali. Cara, é o seguidor mais fraco da Virginia. A protagonista então decidiu testar essa ficha em uma das máquinas. E depois de inserir a ficha e apertar o botão para começar sua aposta, se sentou em uma cadeira. Mas, para a surpresa de Gru, sua primeira aposta tinha sido um jackpot. Deixando a garotinha assustada, a máquina de repente soltou dezenas de fichas. Os adultos que estavam viciados em apostar rapidamente perceberam o que havia acontecido e tiraram Gru de sua frente para pegar as fichas que caíram no chão. Após quase arrumar problemas para si, Gru decidiu continuar o seu caminho. E depois de passar mais algum tempo caminhando pelo local, chegou na sala onde os vilões estavam. Determinada, a protagonista pensou que aquele era definitivamente o lugar onde os vilões estavam. Rapidamente, ela conferiu seu smartwatch para ver se estava tudo certo. E, ainda mais determinada, ela decidiu entrar na sala então, levando sua mão até a maçaneta. Mas foi interrompida quando um homem completamente desconhecido chutou a porta. Curiosa, a Gru se virou para ver de quem aquele pé era. E, tomada pela surpresa e curiosidade, começou a encarar o rosto do desconhecido. E rapidamente levou a mão até seu rosto, pensando que os olhos dele eram muito bonitos. Mas os pensamentos dela foram interrompidos pelo barulho dentro da sala. Um homem perguntou o que estava acontecendo, e outro perguntou quem era ele. E depois um forte barulho de batida foi ouvido. A protagonista ficou curiosa pelo que estava acontecendo na sala, mas estava ainda mais curiosa pelo homem em sua frente. Foi nesse momento que o homem perguntou se o nome dela era Gru. E surpresa e levemente assustada, a protagonista perguntou como ele sabia disso. O homem então apontou para o crachá que a protagonista estava usando, dizendo que era o nome que estava escrito ali. E, mascando um chiclete, disse que caso ela fosse Gru, era melhor não entrar naquela sala naquele momento. Gru então perguntou por quê, e pensou no motivo da identidade dela impedir que ela interagisse com os vilões. O homem então falou que ela tinha o mesmo nome que a irmã mais nova de um amigo dele. A protagonista perguntou se a irmã do amigo dele também se chamava Gru, e o desconhecido respondeu que provavelmente sim. Assim que ouviu isso, a protagonista ficou muito animada na possibilidade de existir outra Gru além dela. E ainda mais animada, ela disse que nunca havia conhecido outra Gru, e por isso havia pensado que ela era a única com um nome assim, e disse que isso era muito legal. Sem saber como responder, um homem perguntou se ela estava brincando, e perguntou como assim outra Gru. Mas, tomada pela animação, a protagonista ignorou completamente, e perguntou quantos anos tinha a irmã do amigo dele, e se ela também tinha cabelo amarelo. O homem então falou que não sabia tanto assim, e pensou porque ele saberia tanto sobre a irmã de um amigo que ele fez em um jogo online. Mas o desconhecido entendeu porque ela estava fazendo esse tipo de pergunta, já que no passado ele também recebia muita atenção por causa das cores de seus olhos. Obviamente tinha muitas pessoas que faziam perguntas pois estavam curiosas, mas outras faziam de maneira grosseira. Logo em seguida, o homem fez carinho na cabeça dela, dizendo que achava a Gru do cabelo amarelo muito mais legal, e que ela era tão fofinha quanto um pintinho. Mas logo em seguida ele ficou um pouco envergonhado, pensando que seu elogio foi um pouco brega, enquanto a protagonista sorria feliz pelo elogio que havia acabado de receber. Mas logo em seguida ela o chamou de irmão e perguntou quando ela poderia entrar na sala. O homem ficou levemente surpreso ao ouvir aquilo, mas logo se lembrou que aquela era uma maneira amigável de se referir a um homem mais velho, na Coreia. Como ele nunca teve nenhuma família, a primeira vez que ele tinha ouvido isso foi de uma garotinha desconhecida. Como a sala já estava em completo silêncio, o homem falou que ela já poderia entrar, pois parecia que as coisas já haviam se acalmado. E então, se virando para ir embora, ele deu adeus à Gru amarela. Enquanto o homem saía, a tela do sistema chamou a atenção da protagonista, avisando que ele tinha potencial para se tornar um guardião, e assim que ela conseguisse melhorar o relacionamento com ele, poderia registrá-lo. Mas quando o Gru tentou chamar o desconhecido, percebeu que ele já havia sumido na sala. Parando para pensar, a protagonista achou essa situação um pouco esquisita, já que só existiam 6 caçadores Rank S na Coreia além dela. E então pensou que o homem era um caçador de outro país, como o seu tio Jin Seon. Mas era muito estranho que um estrangeiro de Rank S conseguisse se infiltrar sem ninguém perceber, e logo se perguntou se isso sequer era possível. Mas ela logo decidiu parar de pensar no assunto, pois ainda tinha algo que precisava fazer. Ela ainda tinha que parar os caras maus.
Rapidamente ela se virou e abriu a porta da sala, gritando para todos os vilões pararem. Mas logo percebeu que os dois homens de mais cedo estavam nocauteados. Gru então ficou um pouco envergonhada, pensando que o irmão de mais cedo tinha protegido ela de sujar as próprias mãos com os vilões. Mas ainda mais rapidamente ela se ajoelhou, pensando que seu plano tinha sido completamente arruinado. Alguns dias atrás, o homem de mais cedo bateu em sua mesa reclamando que seu companheiro de equipe estava jogando muito mal. Nesse momento, seu companheiro de equipe, que estava com o nick de irmão da Gru, fez uma jogada conseguindo um triple kill e mandou uma mensagem dizendo que o jogo era sobre reação e sangue, e mandou com que ele se esforçasse mais. O homem, que estava usando o nick de Mago Careca, mandou o convite para a party para os dois jogarem uma partida ranqueada. Mas seu amigo respondeu que tinha que sair, pois tinha negócios da guilda para resolver. O homem então perguntou que trabalho e que guilda, e se ele nunca mais voltaria a jogar o jogo. E o irmão da Gru respondeu que tinha questões da guilda na vida real para resolver, além de ter que passar tempo com a própria Gru. O Mago Careca então falou para ele parar de inventar desculpas e parar de mentir, mas o irmão da Gru respondeu que ele e a Ryunaki estavam ocupados protegendo o mundo. O homem que estava usando o nick de irmã da Gru era Kidan, que tinha uma missão da guilda para fazer, e por isso já estava saindo. Enquanto ele saía, o Mago Careca mandou uma mensagem dizendo que se ele era da Ryunaki, o próprio era um membro da Gnose. Mas Dan simplesmente mandou que se ele não quisesse acreditar era problema dele, pois estava ocupado, e desligou o jogo. Percebendo que seu colega já havia saído, o desconhecido tirou seu fone, dizendo que apesar de tudo tinha sido um ótimo jogo. O homem então se virou para onde tinha diversos manequins humanoides e disse que era estranho jogar com um membro da Ryunaki, já que ele pertencia ao grupo da Gnose. Mas ele foi interrompido com um companheiro dando um grito de dor e de raiva. Ele começou a se levantar dizendo que era melhor que eles não tivessem sido pegos mais uma vez. Assim que ele saiu do quarto onde estava e começou a descer as escadas para a sala, viu um seu companheiro sentado no sofá. E, se aproximando, perguntou se o caçador de Gnose havia pegado mais uma vez. Com um dos olhos sangrando, outro homem falou que estava bem. E logo em seguida perguntou como aquele cara continuava os encontrando. E, se sentando, o homem respondeu que talvez ele só fosse mais habilidoso. Pegando um chiclete para mascar, o homem também estava muito curioso, já que a habilidade de seu companheiro Noah era controlar a mente de uma pessoa e enxergar tudo o que ela via. Apesar de ser difícil controlar alguém completamente, assim que a pessoa que fosse alvo recebesse um objetivo, ela iria completá-lo, sem nem notar que estava sendo controlado. E mesmo sendo uma habilidade ultra discreta, o homem que estava caçando a Gnose a descobria facilmente. Irritado, Noah perguntou se seu companheiro estava dizendo que ele era fraco. E o homem respondeu que já estava na hora dele aceitar que naquele mundo a força era tudo, e era melhor ele ser grato por ainda estar vivo. E em seguida falou que desde que aquele monstro havia chegado na Coreia, ele já tinha pegado diversos membros do grupo. E em apenas uma única noite ele saiu de um desconhecido para o segundo no ranking da Coreia, o que indicava que ele tinha uma força completamente anormal. Como não fazia muito tempo que ele estava no grupo, ele não sabia completamente a história. Mas era óbvio que aquele caçador estava tentando se vingar da Gnose por algum motivo. Noah gritou que não se importava com um louco como aquele, pois tinha superado seu limite e aumentado o próprio ranking. E isso só era possível graças à ajuda que ele recebeu de sua mestra. A mulher tinha chegado até ele dizendo que ele tinha o necessário para se tornar alguém muito especial, e então perguntou se era isso que ele queria. Noah havia aceitado a proposta dela e isso fez uma mudança gigantesca nele. Ele, inclusive, era capaz de sentir o mesmo êxtase que havia sentido quando o rei despertou. E logo em seguida ele falou que se ela o garantisse poder mais uma vez, tinha certeza que seria capaz de ultrapassar o caçador da Gnose. O homem então respondeu que ela não tinha tempo para se preocupar com ele, por isso ele deveria focar em terminar a preparação para o leilão. E enquanto eles não conseguissem o item que buscavam no leilão, deveria manter a mente limpa e parar de sonhar acordado. Noah, irritado, pensou que aquele pirralho falava de maneira convencida, como se fosse um adulto. Se levantando de sua poltrona, o garoto perguntou se isso o irritava. Noah ficou mais irritado, dizendo que já tinha falado para ele parar de jogar esses jogos esquisitos, enquanto o garoto usava uma gíria para dizer que ele era um grande boomer. Sem entender, Noah falou que isso provavelmente era algum tipo de xingamento, enquanto o garoto voltava para jogar alguma coisa.
Enquanto o homem gritava, o garoto voltava para o quarto, e o item que ele estava se referindo naquela conversa era o que Gru estava tentando vender no leilão. De volta para o presente, a protagonista estava voltando desanimada para o playground, pois o único motivo de seu plano ter falhado foi um Ranking S se infiltrar na Coreia. Assim que ela chegou na frente do playground, uma das funcionárias estava pedindo para formarem uma fila, pois já estava na hora do banquete. Aliviada, Gru correu para o fim da fila, pois tinha chegado bem a tempo. Depois de algum tempo, todos chegaram no salão para o grande jantar, e um segurança mostrou para Gru onde ficava o lugar dela. O secretário do presidente, Sorryun, já estava sentado e perguntou se ela havia se divertido, e avisou que logo seu avô chegaria. O segurança rapidamente colocou a almofada no banco de Gru e ajudou ela a se sentar. Curiosa, então, a protagonista observou todo o salão e as pessoas ao seu redor, até que ela viu a mesa da Hyunak ali perto e percebeu que ela estava completamente vazia. Chateada, ela pensou que eles provavelmente estavam conversando em outro lugar, e ela não se importava em ser pega, já que seu plano já tinha ido por água abaixo. Mas seu pensamento logo foi interrompido com Hoi-en a chamando, e Gru se virou perguntando o que a menina queria. Apontando, a garota perguntou por que ela tinha se sentado tão lá na frente. A protagonista respondeu que não sabia. Hoi-en respondeu que ela tinha percebido isso e perguntou se ela se sentou em qualquer lugar. A menina então começou a puxar Gru de sua cadeira, dizendo para ela voltar até seu lugar. E o secretário então perguntou o que ela estava fazendo. O segurança rapidamente perguntou para a protagonista se ela estava bem, e ela respondeu que sim. Como Gru não queria fazer nenhum esforço, decidiu seguir a menina, e então perguntou para onde elas iam. Hoi-en respondeu que isso era um segredo e que as duas deveriam ir até o fundo, e antes de a seguir, Gru se virou para o secretário e segurança dizendo que logo voltaria. A menina então puxou Gru dizendo para ela seguir, e as duas caminharam por um pouquinho de tempo. As duas amigas de Hoi-en que estavam juntas perguntaram por que a garota trouxe Gru até lá. A menina então falou que ela estava sentada lá na frente, sem nem estar em seu lugar, enquanto, indiferente, a protagonista pensava que aquele lugar foi o dado a ela. A outra menina então perguntou onde Gru vivia, e disse que ela vivia na rua Yusung, e perguntou também o que os pais de Gru faziam, e a protagonista respondeu que vivia no condomínio Udan. A menina então falou que aquele era o condomínio de luxo famoso, e que também queria viver naquele lugar, pois o pai dela falou que só pessoas verdadeiramente ricas conseguiam uma casa naquele local, enquanto Gru suspirava indiferente, e Hoi-en a olhava incomodada. A outra menina que estava ali disse que tinha perguntado o que os pais de Gru faziam, mas Hoi-en tomou a frente, dizendo que ela não sabia, e a menina perguntou por que não. E, de maneira convencida, Hoi-en falou que provavelmente os pais dela não faziam nada de interessante. Ao ouvir isso, a protagonista reagiu um pouco incomodada. Uma das gêmeas disse que provavelmente era isso mesmo, e a outra disse que havia entendido. Enquanto Gru não sabia o que responder, Hoi-en deu um sorriso convencido. E então falou que o pai dela tinha dito que o Malikian era um monstro fácil, por isso que Dan conseguiu matar sozinho. Uma das garotas falou que deveria ser divertido ter um pai caçador. A protagonista deu alguns passos para trás e puxou sua mochila, pensando que era melhor sair. Mas, para surpresa dela, Hoi-en a agarrou, impedindo de sair. A menina queria se vingar de Gru ter dito que o pai dela tinha caído para quarto no ranking da Coreia, já que ela não sabia o quão triste ela ficou naquele dia. Foi exatamente por isso que ela fez com que todas ficassem paradas perto da mesa da Guilda Nag. Pois assim, quando os pais de Gru chegassem no local, ela faria eles se desculparem pelo comportamento mal educado da menina. E assim, quando ela visse ambos se curvando e pedindo desculpas, ela se sentiria melhor. A protagonista então falou que ela precisava sair e pediu que a menina a soltasse, mas Hoi-en perguntou para onde ela iria e disse que ambas tinham muito tempo. Até que um homem se aproximou dizendo que se Gru tinha pedido para soltá-la, ela deveria a soltar. Assim que perceberam de quem era aquela voz, todas as meninas ali ficaram surpresas, pois quem estava ali sorrindo confiante era Kidan, da guilda Hyunak. Se aproximando, ele perguntou o que a bobinha da Gru estava fazendo ali, e a protagonista respondeu que não era boba. O líder da equipe 1 se aproximou também, dizendo que finalmente encontrou o mascote da guilda, e disse oi para a princesa Gru, e perguntou se ela estava ali para ver o leilão, e se Yeonjun estava junto dela.
Um dos homens se aproximou perguntando quem tinha deixado ela tão bonita assim para aquele dia, e disse que ela não tirar foto com ele iria contra as regras. E a mulher que estava junto disse que ele falava como um tiozão. Dan então puxou Gru para seu colo, dizendo que se quisessem tirar foto com ela era melhor formarem uma fila, já que ele sempre seria o número 1. Enquanto todo o grupo se reunia para tirar uma selfie juntos, Royen observava aquela cena abismada, se perguntando por que além de Dan, todos os caçadores da equipe 1 estarem grudados com aquela garota. E por que motivo tantos caçadores top de linha estariam tão grudados assim com Gru. Assim que Kidan colocou Gru no chão, uma das garotas perguntou se os pais dela trabalhavam na guilda Hyunak. Sorrindo, a protagonista respondeu que não e disse que ela própria era membro da guilda. As garotas ficaram surpresas em ouvir isso, mas Ryon falou que ela estava mentindo e perguntou como era possível que elas tivessem uma guilda. A protagonista então mostrou sua carteirinha de despertada e falou que ela também era uma caçadora. As gêmeas ficaram bastante impressionadas e perguntaram se aquilo era verdadeiro, enquanto Royen assistia aquilo no canto, pensando que aquela não era uma boa situação, já que ela própria era um membro da guilda. E enquanto Gru sorria animada conversando com as meninas, Royen pensava que aquilo era impossível. No momento que a menina começou a chorar, seu pai, Gu Xinwu, chegou, perguntando por que ela estava animada e ali de canto. A garota rapidamente correu para os braços de seu pai, que a abaixou para a confortar. E assim que olhou pelo local, viu Kidan segurando uma garota em seu colo, sorrindo de maneira orgulhosa. O homem então se aproximou dos dois, dizendo que Kidan estava brilhando bastante naquele dia. Dan cumprimentou o líder da guilda Nagi de maneira formal, e o homem falou que talvez fosse por ele ser jovem, mas ainda estava muito bonito. Respondendo que Dan perguntou se ele havia ficado mais alto, já que ele tinha que levantar mais o rosto naquele dia. Rindo, Xinwu respondeu que ele era um bajulador habilidoso. Rapidamente ele segurou Kidan, dizendo que ele realmente queria encontrá-lo naquele dia, e perguntou quanto ele iria para a guilda Nagi. O garoto então apontou para o próprio rosto, perguntando se era ele que ele queria na Nagi mesmo. Xinwu então falou que isso era claro, e perguntou se ele nunca lia os e-mails, já que tinha mandado muitos. E Dan respondeu que eles provavelmente foram diretamente para o spam. O líder da guilda Nagi pediu para que o garoto então passasse seu número, pois assim era melhor para eles conversarem, já que Dan nunca respondia seus e-mails. O que deixou Kidan instantaneamente incomodado, fazendo soltar uma risada seca. Um dos membros da equipe 1 disse para o líder que era melhor ele se intrometer, pois faltava pouco para Kidan fazer algo que fosse criar muitos problemas. O líder da equipe 1 então rapidamente tirou Kidan de sua frente, dizendo que era bastante ousado que Gu Xinwu tentasse tirar de sua guilda bem na frente de seu líder. E Gu Xinwu respondeu que era mais ousado ainda um mero líder de equipe ficar na frente dele. E o homem respondeu que era o dever de um líder cuidar de seu próprio time. Os dois então começaram a se encarar completamente irritados, deixando o clima do ambiente muito tenso. Vendo a cena, Gru começou a imaginar que ela era um camarão presa no meio de uma briga entre duas baleias. Até que Kidan fez carinho na cabeça dela, dizendo que ela não precisava se preocupar. E ao ver o rosto de seu irmão dando um sorriso confiante, a protagonista ficou um pouco mais calma. Kidan rapidamente tomou a frente, entrando em meio aos dois homens que estavam se encarando. Sorrindo, ele perguntou se os dois estavam brigando por ele, e disse então que ele deveria ter a aura de outro mundo. Dan então falou que Jong-won não precisava se preocupar, pois ele preferia ficar na guilda que era liderada pelo ranking 1 da Coreia e do mundo. Ouvir essas palavras obviamente deixou Gu Xinwu ainda mais irritado. E a protagonista ficou ainda mais desconfortável, pensando que a briga só tinha piorado. O líder da guilda Nagi então falou que era por isso que você não podia sair tentando recrutar novatos, já que eles provavelmente não durariam tanto tempo, pois ninguém sabia o que Jurin estava planejando. Kidan então perguntou se Gu Xinwu era próximo do líder de sua guilda, pois ele estava falando o nome dele de maneira muito casual. E o homem respondeu que Jurin era 7 anos mais novo que ele, então não era nenhum tipo de crime provocá-lo um pouco, e que não sabia que Kidan era um cachorro tão leal assim. Em resposta, o garoto começou a imitar o cachorro, deixando o líder da equipe 1 bastante incomodado. Xinwu então falou que era melhor ele não ficar muito confiante na atitude de cachorro leal, e ir até ele chorando quando fosse abandonado.
já que Jurin tinha uma habilidade excepcional em abandonar as pessoas, e foi por esse motivo que ele era o único sobrevivente da Torre do Fim do Mundo. Ao ouvir essas palavras, Kidan ficou absurdamente irritado, e o mesmo valia para os outros membros da equipe 1. Até que a protagonista se aproximou, chamando a atenção de Gushinwoo. E gritando, Gru falou para o tio quarto colocado parar de falar mal do líder da guilda deles. E ao ouvir a palavra quarto colocado, deixou o líder da guilda Nag muito irritado. Shinwoo então se aproximou da protagonista, dizendo que ela era a pirralha que Jurin estava carregando por todo o local. Mas quando ele foi se inclinar mais para ficar na altura do rosto de Gru, foi bloqueado por Kidan. Olhando para o time 1 da Ryunak, ele perguntou por que eles estavam com aquele humor, pois isso faria parecer que ele estava brigando com a criança ou algo assim. Sorrindo então, ele disse que não estava falando mal, pois só tinha dito a verdade e parecia que ela não sabia das coisas. Mas irritada, a protagonista respondeu que já sabia de tudo. Ouvindo isso, Gushinwoo deu um sorriso sinistro e perguntou se isso era verdade. Ele então se abaixou, colocando o dedo na testa de Gru, perguntando se ela sabia como um Junin tinha deixado o próprio irmão para morrer na Torre do Fim do Mundo, e isso era o que ele chamava de desprezível, já que ele não estava difamando ninguém. A mulher da equipe 1 puxou Gru para perto, e Kidan empurrou Shinwoo, dizendo para ele tomar cuidado com o que falava na frente de uma criança, já que ele já tinha ido longe demais. O líder da guilda Nag então segurou a mão de Dan, perguntando se ele havia falado alguma mentira, e perguntou se a Ryunak era um lugar onde não existia nenhuma hierarquia, já que eram eles que estavam abusando da sorte desde o começo. Ainda no braço da mulher da equipe 1, a protagonista estava muito irritada vendo aquela cena, já que somente para ser capaz de entrar naquela torre, o líder da guilda já estava arriscando muito a própria vida. Ele perdeu um membro de sua família e ainda teve que selar um monstro horroroso em sua mão, sofrendo permanentemente com vazamento de mana só para poder continuar vivo. Tudo isso para que as pessoas como Gushinwoo pudessem continuar vivendo a própria vida normalmente. Foi nesse momento que o presidente Sorryun apareceu e, completamente irritado, ele disse que essas palavras eram completamente nojentas. Gushinwoo e todos os membros da equipe 1 cumprimentaram o presidente de maneira formal, mas ele ignorou todos completamente, indo em direção à sua neta. Tentando secar um pouco das lágrimas que soltou, a protagonista chamou pelo seu avô, fazendo um sinal para ele a pegar no colo. E assim que o presidente a pegou, Gru começou a chorar. O homem estava tão irritado que nem sequer notou que essa tinha sido a primeira vez que a garotinha tinha o chamado diretamente de avô. Sorryun então falou que tinha ouvido muito sobre o Seo Kim de seu sogro, deixando Gushinwoo pálido. E, continuando, o homem falou que era exatamente por ter ouvido dezenas de elogios que não imaginava que iria o encontrar zombando da criança de outra pessoa. Shinwoo então disse que ele havia entendido errado e que só tinha boas intenções, o que deixou Sorryun ainda mais irritado. Tapando o ouvido de Gru, o presidente Sorryun então gritou qual era a boa intenção que ele possuía em tirar sarro do filho dele ter arriscado a própria vida escalando aquela torre para proteger a sua família, com uma voz tão alta que era o suficiente para fazer todo o salão tremer. E continuou gritando para ele não ser dissimulado, já que só estava tentando menosprezar o filho dele em frente à sua neta. Pálido, Gushinwoo estava se perguntando como a situação podia ter ficado daquele jeito, já que o presidente On nunca tinha defendido o Junin daquela maneira antes. E olhando para Gru no colo dele, se perguntou se tudo isso era por causa daquela criança, se ele não podia tolerar alguém insultando o filho dele só por causa dela. Isso deixou Gushinwoo um pouco mais irritado, já que ela não era nem filha de sangue dele. Sorryun então falou que era provável que o sogro dele estivesse esperando, então era melhor que ele fosse embora, e que também levasse a filha dele junto. Shinwoo então se curvou formalmente, dizendo que já estava saindo, e quando o momento certo chegasse ele explicaria tudo o que havia acontecido. Mas o presidente disse que não, que ele só deveria sair, e nunca mais mostrar o rosto dele na frente de sua neta, deixando o líder da guilda Nag ainda mais envergonhado com a situação. Sorryun então se virou para Gru e disse que ela deveria ignorar o barulho daquele idiota, já que ele era apenas um invejoso que estava procurando por confusão. Secando as lágrimas, a protagonista falou que ele era um idiota mau, e seu avô concordou, dizendo que era um idiota muito mau. Enquanto saía, Gushinwoo esbarrou em Kidan, dizendo para eles não ficarem muito confiantes, pois era a guilda dele que ficaria com Jebso.
Chocado, Kidan se lembrou que aquela era uma das identidades que Guru havia usado no Onion Market. Depois de olhar para Gru rapidamente, Kidan perguntou para o líder da guilda Nag se ele sabia quem era o Jebson e se ele estava tão confiante assim. E sorrindo, o homem falou que não iria responder, e só tinha dito isso para ele não ficar chocado depois. Ouvindo isso, Dan ficou aliviado, já que o homem não sabia que aquele comerciante na verdade era Gru, e que Shinwoo estava negociando com um golpista. E então falou que era quase impossível não ficar chocado, e desejou boa sorte para ele. Assim que o líder da guilda Nag passou, seguido por sua filha que estava pedindo para ele esperar, Kidan soltou um suspiro aliviado. Enquanto cruzava o salão para sair, Shinwoo passou pela mesa onde estava Noah e o outro desconhecido. Mexendo em sua camisa, Noah disse que tinham acabado de lidar com os idiotas que estavam tentando cancelar o leilão. E agora teve outra confusão, e que caso o evento fosse cancelado, eles estavam perdidos. Enquanto jogavam em seu celular, o homem falou que o evento não seria cancelado, pois apenas estavam jogando palavras uns nos outros. Noah então pensou que caçadores perigosos estavam brigando, e aquele pirralho estava ali, calmo daquela maneira, muito provavelmente porque ele imaginava que estavam no mesmo nível daqueles monstros. Mas não importava em qual nível de monstro aquele pirralho imaginava estar, já que havia algo que ele havia deixado passar. Mais de 100 manequins de seu companheiro chamado Serhi haviam sido plantados no local para conseguir roubar alguns itens de qualidade alta, o que significava que o pirralho não podia inspecionar todos eles. Por isso ele havia usado sua habilidade para colocar um olho em um dos manequins. Como ele não conseguia controlá-lo completamente, deu apenas uma ordem, que era apenas encontrar o item decente o suficiente para conseguir aumentar o poder dele. E foi nesse momento que no fone de Noah um aviso foi dado, que um item de valor imensurável havia sido encontrado. Cautelosamente, o homem cobriu o olho com a palma de sua mão, garantindo que Serhi não percebesse. O símbolo da gnose surgiu em sua mão, e um olho se abriu. O item que havia chamado a atenção de um manequim era o ovo que Gru carregava em sua bolsa. Do lado de fora, no terraço, um manequim estava observando a situação. Mas assim que viu a fumaça de um cigarro tomar a frente dele, percebeu que tinha outra pessoa ali. Tirando o cigarro de sua boca, o homem perguntou quem tinha pagado a comissão, e se havia sido o anfitrião. O cigarro, a luva e o jeito de falar entregavam que obviamente quem estava ali era um Jurin. Apagando o cigarro e se aproximando, o líder da guilda falou que ele estava demorando muito para responder. Então colocou sua mão direita na cabeça do homem sem nem sequer dar tempo dele se mover, e logo em seguida liberou um pouco de mana, fazendo o manequim cair no chão desativado. E enquanto observava o manequim, ele pensou que aquilo era tão parecido com um humano que pessoas que não tivessem o sentido apurado como ele que Dan nem sequer notariam. Até que o smartwatch dele vibrou avisando que havia chegado uma mensagem. Kidan, que havia mandado a mensagem, estava perguntando quando ele chegaria, já que Gru ainda estava ali e tinha manequins andando por todas as partes. Assim que Juri olhou pela janela do terraço para dentro do salão, viu o presidente Sorryun carregando o Gru para outro lugar em seus braços. Juri então passou a mão em seu cabelo e depois de dar um grande suspiro falou que ela era muito engrequeira. Após poucos segundos, todos os membros da equipe 1 viram Onjuri entrando no salão. E enquanto caminhava com um rosto sério, os membros o cumprimentavam. Assim que viu Onjuri, Gu Xinwu ficou sem saber como reagir. Mas o líder da guilda deu um sorriso provocativo e o chamou de Xinhu. Gu Xinwu ficou envergonhado e bravo ouvindo aquilo. E os membros da equipe 1 começaram a sorrir sabendo que veriam um bom espetáculo. Irritado, Gu Xinwu perguntou ao líder de guilda 1 que tipo de atitude rude era aquela. Onjunin mais uma vez o chamou de Xinhu e disse que não se importava com o que ele dizia pelas costas dele, mas era melhor que ele se comportasse direito quando estivesse na frente da filha dele, já que Gu Xinwu também não queria vê-lo agir de maneira rude na frente da filha dele. O líder da guilda Nag pensou que ele já estava sendo absurdamente rude, e então perguntou se ele se importava tanto assim com aquela criança adotada. Onjuri então colocou sua mão esquerda em cima do ombro do homem, e disse que Xinhu estava certo e que ele se importava muito com a própria filha, e que ele nem sequer sabia quão longe estava disposto a ir só para mantê-la segura. E apertando o ombro de Gu Xinwu, perguntou se ele queria descobrir.
Mas após poucos segundos, Onjurin o soltou e passou por ele, dizendo que estava ocupado naquele momento. Então os dois conversariam depois. Em outro local, a protagonista estava sentada junto de seu avô, que a perguntava se ela ainda estava brava por ter escutado alguém falar mal de Onjurin. E enchendo as bochechas em forma de protesto, Gru falou que estava muito, mas muito brava. Fazendo carinho na cabeça dela, Sorryun falou que tinham muitas pessoas como aquela no mundo, e por isso ela não precisava lidar com eles um a um, e nem deveria passar muito tempo pensando neles. Mas a protagonista se virou para seu avô dizendo que mesmo assim continuava super brava. O presidente então segurou as mãos de Gru dentro das suas e disse que aquele era um bom momento para ensiná-la a ficar calma e que sabia que esse tipo de coisa parecia grande agora e aprenderia a lidar com isso conforme estivesse crescendo. A protagonista então fez um bico dizendo que crescer parecia ser algo difícil. Sorrindo, Sorryun falou que estava tudo bem ela se sentir um pouco instável, já que era apenas dessa maneira que alguém conseguia crescer. Pois ela tinha muitas pessoas que se importavam com ela e queriam garantir que ela nunca ficasse triste. A protagonista então perguntou se ele já tinha ajudado o líder da guilda sim uma vez. O homem deu uma leve tossida e disse que ele jurava que Juni já tinha nascido adulto, pois desde pequeno já agia de maneira muito madura. E Gru pensou que o líder da guilda não mudou nem um pouco. Ainda um pouco cabisbaixa, a protagonista falou que tinha tentado reunir os dois naquele dia, mas isso não deu certo, e se desculpou. E o homem perguntou por que ela estava se desculpando. E surpreendendo Sorryun, a protagonista respondeu que queria que os dois se dessem muito bem, pois ela também já tinha brigado com uma amiga antes, e isso tinha machucado ela e também a deixado muito brava. Até que um dia ela gritou perguntando por que ela estava agindo daquela maneira. E ao invés de brigar, sua amiga chorou e foi completamente honesta com ela. Já que quando Gru se tornou uma caçadora, ela ficou super popular e todas as outras crianças começaram a passar tempo com ela. E por isso sua amiga tinha ficado com ciúmes e sentido como se Gru tivesse a deixado de lado. Apesar de ser um segredo que ela havia ficado tão brava que não planejava perdoar sua amiga, ver ela dizer a verdade fez com que seu coração ficasse quente e ela ficasse muito mais calma, como se uma mágica tivesse o derretido. E por isso ela queria ajudar o líder da guilda e o presidente a terem uma conversa sincera um com o outro. Ouvir essas palavras deixou Sorryun um pouco triste, e ele disse que entendia. E cabisbaixa, a protagonista falou que isso não havia funcionado. O homem então falou que isso talvez estivesse bem, e Gru perguntou o porquê. Encostando as costas na cadeira e olhando para o teto, Sorryun pensou que tinha palavras que você deveria se esforçar muito para que saíssem. E além de escolher o tempo certo para falar, também tinha que se preocupar se não era tarde demais. Além de também ter que pensar em como a outra pessoa poderia reagir, já que também poderia imaginar no quando pudesse doer caso a pessoa negasse. E com isso, motivos para não dizer nada surgiam. E com isso, você espera que as coisas que você não quer dizer permaneçam em segredo. Esperando para que o tempo mude um pouco esses sentimentos. Esperando que o milagre curasse as coisas de forma mágica. Vendo que Gru ainda não tinha falado nada, Sorryun olhou para ela. Mas logo percebeu que o olhar da garotinha estava presa em um lugar completamente diferente. E então também se virou curioso para ver o que sua neta estava observando. E assim viu Onjurin, que havia acabado de entrar na sala, e chamou por Gru. Encostado casualmente na parede, ele perguntou quando ela iria ser sincera com ele e dizer para onde estava saindo. Sorryun então se levantou, mas não conseguiu dizer uma única palavra, já que seu filho havia passado por ele, o ignorando completamente. A protagonista observou aquela situação e estava um pouco nervosa, pois não sabia o que falar. Onjurin, que já estava parado na frente de Gru, estendeu sua mão esquerda, dizendo para ela ir junto dele. Ainda em completo silêncio, a protagonista, relutante, se virou para o seu avô sem saber o que fazer. O homem olhou diretamente para Gru e fez um aceno com a cabeça, concordando com Gru. A protagonista então segurou a mão de Onjurin e começou a descer do sofá, um pouco inquieta. Sorryun então perguntou como seu filho estava e disse que já havia passado muito tempo desde a última vez que haviam se encontrado. Irritado, Onjurin falou que acreditava que na última vez que os dois haviam se encontrado, que ele havia destruído pelo menos metade do jardim.
Sorriun então falou que ele havia destruído todas as árvores que estavam no jardim naquele dia, e que já havia se passado muito tempo, e que já havia se passado pelo menos 4 anos e 6 meses. Naquele dia, Onjunin havia arremessado um jornal na mesa de seu pai. E, desinteressado naquela situação, Sorriun perguntou o que seu filho havia feito. Onjunin então pediu que o seu pai o respondesse, e perguntou o que era aquilo, e se ele já sabia sobre isso. Na capa do jornal tinha uma foto de On Soryun, e a matéria dizia que ele era um pai que havia vendido o próprio filho por ambição. Sem nenhuma reação, o presidente On respondeu que sim. Onjunin então perguntou se ele havia mandado seu irmão para o laboratório, por aquela quantidade irrisória de dinheiro. Sorriun passou a mão no próprio rosto enquanto dizia o nome de seu filho. Mal haviam se passado 6 meses desde que seu filho primogênito havia morrido. Todo o país estava falando incansavelmente da tragédia do grupo Doan e da família On, sem sequer dar um dia de descanso para eles, o deixando à beira da insanidade. Além disso, a esposa dele também faleceu, e a imprensa criou uma teoria da conspiração dizendo que isso era para que ele pudesse se casar com a presidente Nan, que estava se divorciando. E que, como o grupo Doan estava à beira da falência, ele tinha vendido os próprios filhos para o governo, mas que apenas um filho tinha voltado vivo, e isso era culpa da ganância do pai. Todos os tipos de rumores bizarros tinham tomado completamente a imprensa, e os repórteres continuavam o seguindo por todos os lados, fazendo as perguntas mais dolorosas possíveis. A dor de perder um filho e a dor de perder a esposa que ele tinha passado tanto tempo, essa era a dor que ele estava carregando. Mas a cada dia que se passava, as pessoas cada vez mais apertavam onde doíam nele e esfregavam isso em sua cara. E isso havia deixado ele com um ódio tão grande no coração que ele sequer conseguia pensar normalmente. E por isso nenhuma das palavras que ele havia dito naquele dia era verdade. Irritado, ele perguntou ao seu filho se ele realmente estava tentando obter uma pergunta naquele momento, e se ele sequer seria capaz de acreditar em qualquer coisa que ele contasse ali, e se aquela não era apenas uma tentativa de jogar em cima dele a culpa que sentia sobre a morte de Ijo. Onjunin ficou alguns segundos em silêncio após escutar essas palavras, com uma cara de desgosto tomando seu rosto. E saindo da sala, Jurin falou que aquela resposta era o suficiente, o chamando de pai pela última vez. Assim que se tocou do que havia acabado de dizer, On Soryun se arrependeu e correu em direção ao seu filho, gritando e implorando para que ele esperasse um pouco. Mas no momento que ele pisou para fora da sala, viu seu jardim da frente completamente destruído. O jardim que ele havia construído junto de seus amados filhos, simbolizando o lindo laço que eles cultivavam, que agora estava completamente destruído, e o único responsável por isso era ele mesmo. E daquele dia em diante, seu filho nunca mais conversou com ele. De volta para o presente, Onjunin disse que estava saindo e que estava levando o Gru junto dele, chamando Sorriun de presidente. A protagonista estava observando aquela situação sem saber o que dizer. E o líder da guilda continuou seu caminho, sem falar nada. E o presidente On não sabia por onde começar. Até que Gru parou de andar e puxou Onjunin levemente, que perguntou o porquê. E com uma expressão séria, a protagonista falou que ele tinha que esperar. E olhando para a garotinha, o líder da guilda perguntou pelo quê. A protagonista então falou que como ele não tinha ido para o jardim de infância, ele não sabia. E olhando para o seu avô, ela falou que quando o amigo estivesse falando, eles tinham que esperar em silêncio. O presidente Sorriun, que estava ali parado, também estava em completo silêncio. Envergonhado, Onjunin tentou protestar, dizendo que ela estava errada. Mas em resposta, a protagonista levou o dedo até a frente de sua boca e fez shh para ele. Sorriun então pensou que o único motivo dele estar em silêncio era o fato dele ter aprendido que essa era a melhor maneira de se lidar com a imprensa. E mesmo que as palavras não fossem o suficiente para demonstrar seus verdadeiros sentimentos, já que era a última vez que ele tinha a chance de descobrir que seu filho tinha a mínima intenção de o desculpar. Tremendo então, o homem se desculpou com seu filho pelo que tinha dito no passado e que nunca tinha falado com ele de maneira apropriada. Ele entendia muito bem que isso podia soar apenas como uma desculpa, mas ele sempre se sentiu mal pelos filhos.
E quando o Ijo morreu, ele estava se sentindo tão culpado que as palavras que ele tinha dito naquele dia, na verdade, eram palavras que ele queria ter dito para si mesmo, mas que nunca teve coragem. Onjuro então perguntou se havia motivo para ele continuar ouvindo aquelas palavras, já que parecia apenas uma história vazia. Sorrion falou que entendia que nada que ele falasse iria parecer mais do que uma desculpa, mas que ele nunca havia pensado na possibilidade de usar seus filhos. E então contou que quando descobriu que Ijo estava participando de um projeto secreto do governo, foi o confrontar. E seu filho havia respondido que aquele projeto era bastante grande, e o dinheiro que ele receberia era mais do que o suficiente para fazer o grupo Doan voltar a caminhar com as próprias pernas. O homem então segurou o ombro de seu filho, dizendo que não era para ele fazer isso, pois já estava se colocando em risco entrando na torre. Sorrindo, Ijo falou que não deixaria o grupo Doan colapsar daquela maneira, e que um de seus funcionários preferidos tinha acabado de ter um bebê. Em resposta a Bravo, o presidente gritou que o grupo Doan era um problema que ele que tinha que resolver, e não os filhos dele. O garoto então colocou a mão no ombro de seu pai, pedindo para que ele se acalmasse, pois ele não estava dizendo que estava sendo forçado àquilo. Era óbvio que ele queria que o negócio fosse um sucesso, mas o verdadeiro motivo dele ter se juntado era outro, e ele não queria contar por saber que seu pai iria ficar preocupado. Pois se eles falhassem em conquistar a torre, isso significaria o fim da humanidade. Não tinha ninguém além dele próprio que fosse capaz de destruí-la, e por isso eles precisavam de um backup para caso desse errado. E esse foi o motivo pelo qual ele aceitou o projeto, para que ele fosse capaz de salvar uma quantidade gigantesca de vidas, e pediu para que seu pai tentasse entender. E sorrindo, Ijo bateu em seu próprio peito, perguntando se seu pai acreditava nele. O garoto havia tomado uma decisão cheia de propósito e confiança, e por isso talvez fosse incapaz de entender a dor de um pai em mandar o próprio filho para algo perigoso, e que não sabia o que dizer naquela situação. E quando soube que seu primogênito havia morrido, ainda assim não sabia o que fazer. No fim das contas, Ijo realmente se juntou ao projeto do governo, e o grupo Doan recebeu o dinheiro prometido. Ele disse que sabia que seu filho não ia gostar de ouvir isso, mas ele fez todo o uso possível daquela ajuda. E, com um olhar sério, falou que ele jamais escolheria mandar o próprio filho para uma situação perigosa como aquela, pois ele sempre havia amado os dois, e independente de qualquer coisa, seus filhos sempre seriam a coisa mais importante que ele já teve, e isso era algo que ele sempre teria o orgulho de dizer. Onjurin continuava em pé em silêncio, enquanto o Gru o observava sem saber o que falar. O que rompeu o silêncio foi o apresentador avisando para todos os convidados irem em direção ao seu lugar, pois o leilão já iria começar, e Jurin disse que já estava começando. E quando ele foi sair, Onsoryun convidou para que eles almoçassem juntos, quando chegasse o dia do memorial de Ijo. Mas quando o líder da guilda foi segurar as mãos de Gru para que eles saíssem, confuso, ele percebeu que a garotinha continuava parado na sala olhando para seu avô. Até que, animada pelo que tinha acabado de ouvir, a protagonista falou que amava a carne. Ela se aproximou rapidamente de seu avô, esticando os braços, repetindo a palavra carne incansavelmente. Onjuro então esfregou o rosto, se perguntando como uma menina de apenas 4 anos havia se tornado um gremlin carnívoro completamente maníaco, enquanto incessantemente Gru clamava por carne. Onsoryun então se abaixou em direção à neta, dizendo que iria garantir que tivesse bastante para ela comer, e em resposta ela abriu um belo sorriso. Em silêncio absoluto, o líder da guilda foi até Gru e rapidamente a pegou no colo. E logo se virou para a saída, deixando a protagonista preocupada, imaginando que seu plano tinha sido um fracasso. E Onsoryun observava a cena, se perguntando se aquele realmente era o final. Mas de repente Onjurin parou e amigavelmente falou que depois levaria Gru para casa. Onsoryun então pensou que seu primogênito realmente estava certo, se lembrando de uma vez que Ijo tinha dito para ele que Onjurin era uma pessoa que tinha um coração muito grande e que ele só estava escondendo, e que muito provavelmente ele seria capaz de perceber isso no futuro. Enquanto observava seu filho sair carregando sua neta, que sorria e acenava para ele feliz, Sorryun deu um grande sorriso e agradeceu à garotinha. O homem então se sentou, pensando que antigamente sua dor era tão grande que ele havia pensado em dar fim a tudo.
Mas mesmo a maior das dores desaparecia com o tempo, e uma nova esperança surgia. Uma funcionária então apareceu, dizendo para o presidente que, como o leilão começaria em breve, mostraria para ele o seu assento. Se levantando, o homem pensou que, conforme a vida continuava, novas esperanças surgiam, mostrando que tinham coisas que valiam a pena proteger. E olhando para o jardim fora do local onde estava, ele agradeceu seu filho por ter protegido aquele mundo. Alguns minutos se passaram e o item de número 39 havia acabado de ser vendido. O apresentador então falou que eles fariam uma pequena pausa e logo o leilão continuaria. Kidan falou que eles tinham feito um bom dinheiro vendendo os restos de Malikian, e Onjurin falou que o resultado final tinha sido até bom. Dan então falou que o próximo item da fila era o que Gru estava tentando vender, deixando a menina agitada. A protagonista respondeu que sim, e pensou qual seria o preço total que ela conseguiria vender aquela pedra mágica. Mas rapidamente ficou ansiosa, pensando que talvez ninguém quisesse comprar. Depois de alguns minutos, o apresentador então voltou e falou que o próximo item era uma pedra mágica de um monstro de rank S. O preço inicial seriam de 20 milhões de wons, e cada proposta seria um acréscimo de 5 milhões. O homem ficou impressionado por ter uma pedra mágica ali, e a mulher que estava perto falou que ela provavelmente valia uns 100 milhões. A protagonista estava sentada na cadeira tremendo, já que não conseguia conter o nervosismo. Até que naquele momento, On Soo-hyun levantou sua placa, fazendo uma oferta de 25 milhões. Pensando que, como avô, era o dever dele de garantir que a neta conseguisse uns bons trocados. Outras pessoas ao redor rapidamente começaram a fazer ofertas, fazendo o preço chegar quase que instantaneamente a 35 milhões. Vendo o preço subir tão rápido, o protagonista não conseguiu conter a felicidade. A disputa continuou por um tempo, e a última oferta tinha sido por On Soo-hyun, fazendo a pedra chegar ao preço de 150 milhões. Noah e Ser estavam sentados bem atrás da mesa do presidente On. Noah então se virou para o garoto, dizendo que já estava na hora deles irem embora. Noah então fechou os olhos e se concentrou para conseguir usar sua habilidade sem que ninguém o percebesse. Uma aura azul saiu dele e rapidamente foi até um homem que estava sentado em uma mesa próxima. Noah então tomou o controle daquele homem que era o representante do grupo Luminous e então fez uma proposta. O apresentador então falou que tinha chegado uma nova oferta e, surpreendendo todo o salão, falou que eram de 2 bilhões de wons. Uma das mulheres se perguntou o motivo de alguém comprar uma pedra mágica que valia somente 100 milhões por 2 bilhões. Enquanto o anunciante perguntava se teria mais ofertas, Onjurin olhava para aquela mesa com uma expressão séria em seu rosto. Logo ele falou que a pessoa que tinha feito aquela proposta era um manequim, e Kidan então falou que tinha sentido a mesma coisa. Onjurin passou a mão no rosto, se perguntando que tipo de plano esquisito estava acontecendo naquele local. E, como nenhuma outra proposta foi feita, o anunciante então falou que o item estava vendido. Ser se levantou calmamente, dizendo para Noah que eles já poderiam ir. O homem pensou que tinha ficado muito preocupado quando viu Onjurin chegar no local, mas que felizmente tudo funcionou conforme o plano. E então começou a se perguntar por que sua professora iria gastar 2 bilhões em uma pedra como aquela. Pois quando ele tinha perguntado o motivo disso para Ser, o garoto simplesmente respondeu que fazia parte do próximo grande projeto. Mas como era uma ordem direta de sua professora, ele não precisava pensar muito e só seguir o plano. Logo ele se lembrou de Gru no colo de Soo-hyun mais cedo e se perguntou que tipo de item ela estava carregando. Com o tempo que ele passou dentro da casa de leilão, e com um pouco de esforço ele acabou descobrindo o valor de todos os itens que estavam lá. E mesmo assim ele não conseguiu mensurar o valor do item que aquela menininha carregava. E que caso Onjurin não tivesse aparecido mais cedo, ele teria dado um jeito de conseguir colocar as mãos nele. E observando a bolsa que a garotinha tinha colocado na cadeira, pensou que isso era um saco. Kidan então abraçou Gru e a parabenizou, pois agora ela estava super rica, enquanto a protagonista não sabia o que dizer. Em um misto de felicidade, surpresa e animação, a protagonista estava pensando no valor de 2 bilhões. Enquanto ela estava agindo como Jibsu, demorou um tempo gigantesco para que ela conseguisse acumular 20 milhões. Logo ela se virou e olhou para Onjurin, que quase instantaneamente olhou para ela de volta. Sabendo que a menina estava pensando, o líder da guilda acenou com a cabeça para ela, deixando ela ainda mais animada, tentando contar quantos zeros havia dentro daquela quantia.
Em seguida, ela abriu um sorriso ainda maior, passando a mão nas bochechas, pensando que agora estava super rica. Ela passou por um tempo difícil enquanto agia como Gibson, tentando acumular dinheiro para que conseguisse encontrar seus pais. Ela, inclusive, trabalhou para fazer itens extras para as pessoas que comprassem as poções que ela vendia. E uma vez ela foi obrigada a fugir da polícia. E foi assim que o líder da guilda descobriu a verdadeira identidade dela e a levou para Ryunak, aonde ela recebeu o carinho e amor de todos e foi muito bem cuidada, passando por diversos momentos felizes. Óbvio que em toda essa jornada teve momentos que ela ficou assustada e com o coração partido. Mas agora estava tudo bem, pois ela conseguia fazer qualquer coisa, já que tinha ficado super ultra mega hiper rica. Salve galera, Mister Gu aqui no final do vídeo para avisar que esse é o fim da primeira temporada da história da Gru. A obra tá em hiato no momento, então a continuação vai demorar um pouco. Obrigado por tudo e até daqui a pouco.